Hoje nós vamos abordar um tema bem interessante e, de certa forma, pouco desconhecido, né, por algumas pessoas. Acredito que muita gente já ouviu falar, né, dos vinhos super toscanos da Itália, né? Mas não sei até onde você sabe de onde veio esse nome, qual a origem desse nome, né? Na realidade, tudo começou em 1948, quando o marquês Mario Intisa della Chetta, né, della Rocchetta, ele, né, era um marquês, tinha muito dinheiro e apreciava muitos vinhos franceses, especialmente os de Bordeaux. Então, como na Itália tem aquelas regras rígidas deles, e as uvas, as castas têm que ser italianas para fazer os vinhos italianos, né? E ele era apreciador de vinhos franceses, principalmente os de Bordeaux. Então foi o que ele fez. Em 1948, ele trouxe da França, de Bordeaux, algumas castas, né? Como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, e plantou, né, nas propriedades dele, nas vinícolas dele. Só que ele fazia esses vinhos, né, para consumo próprio, ele não fazia para comercializar nem vender, né? Era para apreciar, já que ele gostava muito de vinhos do estilo francês, e na Itália não tinha vinho francês, né? Era produzido dentro das regras e dentro das uvas das castas italianas. Então ele começou, né, não só a plantar essas uvas francesas, mas no estilo de elaboração de vinho francês. Então ele comprou barricas de carvalho francesa, porque na Itália as barricas são da Eslovênia e são barricas usadas para não passar o sabor, o aroma de madeira, né? Mas ele trouxe essas barricas de 225 litros da França, né? Barricas francesas, e não só as barricas e as uvas, mas a metodologia de elaboração do vinho, né? Então, os processos franceses, ele também trouxe para a propriedade dele, as propriedades dele, e começou a fazer esses vinhos para consumo próprio, não para comercializar. Então, com certeza, né? Com toda essa tecnologia trazida da França, uvas da França, né? E barricas de carvalho nova, né? Então, as uvas deram certo, né, na propriedade dele, e ele começou a fazer vinhos de ótimas qualidades. E aí, o que é que aconteceu, né? 20 anos depois, em 1968, um sobrinho dele, o Marquês Antinori, ele lançou no mercado, né, o Sassicaia, do tio dele, que traduzindo é lugar de pedra. Então era um vinho, e ainda é um vinho de altíssima qualidade, né, mas não com as castas italianas todas, um blend. E aí, 3 anos depois, né, ele lança o Tianello no mercado, o Marquês Antinori, né, sobrinho do Mario Intisa della Rocchetta, e tomou gosto pela coisa, e o Marquês Antinori começou a produzir vinhos, né? E tanto que nos anos 80, né, Antinori ele lança no mercado 2 vinhos, o Ornellaia e o Masseto exclusivo de Merlot, né? Uma uva que não é italiana, é francesa, lá de Bordeaux. Então, com isso, né, as pessoas do mundo do vinho começaram a ver que realmente eram vinhos de altíssima qualidade, mas eram vinhos que não poderiam ser classificados dentro das denominações de origem italianas, porque não seguiam as regras de fabricação italiana, né? E principalmente não usava 100% de castas, né, de uvas italianas.
como usavam uvas internacionais francesas, né? Então não podia ter denominação de origem. E naquela época, na realidade, só tinha as denominações de origem, né? Denominazione di origine controllata, ou só proteta, protegida, e as denominações regionais, né? As indicações regionais que não têm muito valor. Então, o que é que aconteceu, né? Depois dos anos 80, que ele lançou, o Antinori lançou o Ornellaia e o Maceto, né? Isso caiu no gosto do povo e incentivou vários produtores locais a também fazer o mesmo. E fez muito sucesso. É tanto que nos anos 90, o Robert Parker, que era, na época, um dos maiores críticos do mundo dos vinhos, né? Ele deu várias notas 100, nota máxima, a esses vinhos. E no final dos anos 90, para você ver a importância da qualidade desses vinhos, era tão boa, era tão conhecida já no mundo, mas não tinha denominação de origem, porque não estava dentro dos padrões italianos. E aí o Ministério da Agricultura italiano, no final dos anos 90, ele criou, né, uma IGT própria para esses vinhos da Toscana. Indicazione geográfica típica, só para esses vinhos. Mas de onde vem o nome Super Toscanos? Como eu disse antes, não tinha uma denominação italiana de origem, né? Uma DOC, né? Uma Denominazione di Origine Controllata. Então, um jornalista britânico, seu nome era James Sinclair, né? E ele era escritor de uma revista de vinho, a Wine Expector. E ele fez várias matérias sobre os vinhos dessa região da Toscana, que não tinha denominação de origem, mas eram de altíssima qualidade. Então ele começou a dizer nos seus artigos que esses vinhos, além de ter muita qualidade, ele começou a chamar de super vinhos da região da Toscana, né? Então são vinhos super toscanos. E aí isso começou a pegar, né? Os super vinhos da Toscana, os super toscanos. Então a partir daí, né, esses vinhos com castas francesas, né, com métodos de elaboração francês, barril de carvalho novo, francês. Então, tudo isso, né, já dentro da IGT, classificada pelo Ministério da Agricultura da Itália, no final dos anos 90, pegou de vez. E aí, hoje, se tem esses super toscanos, que, de certa forma, é fora dos padrões da Itália, né, porque misturou uvas, né? O Tianello é um blend de Cabernet Sauvignon com Sangiovese, né? Então, o Maceto é 100% Merlot. Então, como esses vinhos tinham castas francesas, não se classificam ainda hoje como as denominações italianas, mas são um dos 4 melhores vinhos da Itália, junto com os Barolos, os Barbarescos, os Brunello de Montalcino, né? Então, são vinhos espetaculares. Então, daí a origem do nome Super Toscanos, da região da Toscana, vinhos de altíssima qualidade, super vinhos da Toscana, os Super Toscanos.